do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. É bom vê-los aqui no domingo, buscando a graça do Senhor, a sua palavra, a sua exortação, o seu consolo e o seu conforto. Abra sua Bíblia no Salmo 16, nós vamos estar pregando sobre esse salmo hoje. Vamos fazer aqui uma exposição desse salmo, abordando aqui 3 temas básicos, né? Nós já lemos o Salmo parte de manhã, lemos agora uma parte agora à noite, agora eu vou ler o Salmo todo e vocês acompanham aqui a minha leitura. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e meu espírito exulta. Até meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude da alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Senhor, é a tua palavra, Pai. E nós carecemos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para extrairmos dela, Senhor, os princípios e as lições para aplicarmos à nossa vida. E só o Senhor pode fazer isso, Pai. Nos dar essa direção, iluminar o nosso coração na tua verdade, para nos alegrar no Senhor, assim como o salmista, para perceber, Senhor, o teu consolo, o teu conforto, o teu confronto, a tua exortação, a tua disciplina, Senhor, em nossa vida, Pai. Como ação de amor, como, Senhor, propósito de moldar o nosso caráter, de nos fazer chegar mais próximos de Ti, Senhor, e ter uma comunhão mais firme com o Senhor. Carecemos disso, Pai. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos estar lendo aqui os versículos, né, do Salmo, para um melhor entendimento da nossa exposição. Uma breve introdução, antes de começarmos aqui a nossa exposição propriamente dita. Ao olhar com atenção e temor do que está revelado na Bíblia, chega-se à conclusão de que o caminho do Senhor é o caminho da redenção. Redenção do homem, da sua criação. Não é? Ao olharmos atentamente o que nós lemos, o que está exposto, escrito na Escritura, essa seria a conclusão mais óbvia. Um olhar honesto e temeroso, respeitando a visão de que Deus dá ao tema da redenção, enche de esperança e alegria o leitor e o povo de Deus que leva em grande consideração a sua palavra. O Salmo 16 revela a história da redenção por meio do testemunho da vida de Davi, como também de todos os personagens que fazem parte da Escritura. Os servos do Senhor trazem essa mensagem o tempo todo. O Salmo 16 é um hino que revela o profundo sentimento de gratidão, contentamento e confiança do salmista na intervenção de Deus na sua vida, na história e na vida do seu povo. É tanto que ele diz aqui, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Talvez os santos aqui, ele nem conheçam esses homens, mas ele sabe que o perfil, o caráter dessas pessoas está afinado, não é? Com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor. E isso traz prazer para ele. O comentarista John F. Walvoord diz o seguinte, a respeito desse salmo. Este salmo é uma celebração da alegria
que a comunhão com o Senhor promove. O Salmo poderia ter sido escrito, aqui ele vai trazer aqui o contexto do Salmo. O Salmo poderia ter sido escrito quando Davi enfrentou grande perigo no deserto ou quando surgiu oposição ao seu reinado. Não se tem realmente aqui o fato exato. Então, ele traz essas duas possibilidades. Qualquer que fosse a ocasião, Davi estava confiante de que ele conhecia e confiava no Senhor como sua herança nesta vida e que poderia confiar nele mesmo que enfrentasse a morte. É o que ele diz aqui do verso 9 e no verso 10. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Olha o verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa era a confiança do salmista. O Salmo 16, a gente podemos dividi-lo em 3 momentos. O primeiro, Deus é o bem maior do salmista, versos de 1 a 4. O segundo momento, Deus é a herança do salmista, versos 5 a 8. E o terceiro e último momento, Deus é o caminho do salmista. Nós vamos trabalhar, irmãos, esses três temas aqui no Salmo. O primeiro, Deus é o bem maior do salmista, versos de 1 a 4. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Então, o Senhor é meu bem maior. Traduzindo aqui para a nossa linguagem, né? No verso 2 aqui. Quanto aos santos que há na terra, estes são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E o verso 4 trata aqui dos idólatras, né? O caminho deles e a consequência da idolatria. Muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Isso aqui é no próprio povo. Isso aqui era o próprio judeu que havia se desviado para outros deuses aqui, não é? E não o Deus de Israel. Eu, o salmista, não oferecerei libação de sangue a nenhum deles. E eu não pronunciarei nenhum nome deles. Então, irmãos, o Deus é o bem maior do salmista. Há uma expressão-chave no verso 1 que vai dirigir todo o salmo. A expressão é, tu és o meu Senhor. O salmista se coloca diante de Deus como servo, como aquele que se submete à sua palavra, à sua ordem, a seus princípios. Ele sabe quem é Deus e sabe qual a sua posição diante dele. Isso aqui é importantíssimo, é no Salmo. Ele está dizendo, quando ele diz, ele é o meu Senhor, ele diz o seguinte, eu sou servo, eu sou mordomo, sou escravo voluntário, sou aquele que se submete à sua ordem. É a partir deste entendimento que o salmista se coloca diante de Deus como necessitado da sua comunhão. A comunhão prazerosa com Deus é descrita em 2 palavras, em 2 afirmações do salmista. Tu és o meu refúgio, tu és o meu bem maior. Irmãos, essa convicção, essa afirmação e esse entendimento, essa consciência, não é? É de quem tem uma plena comunhão com Deus. Que chega a dizer isso, tu és o meu refúgio. Irmãos, quem hoje não precisa de refúgio, de conforto, de consolo? Olha a situação que nós estamos vivendo hoje. A humanidade hoje está insuportável, ninguém se suporta mais. A agressão é uma agressividade violenta, é uma falta de amor, é uma falta de empatia, é uma falta de misericórdia imensa. E nós somos pessoas carentes de compaixão, de misericórdia. E às vezes nós olhamos para um lado e para o outro e não encontramos aonde encontrar um refúgio que nos conceda, que nos dê descanso, que nos traga misericórdia, que tenha compaixão de nós. Então o salmista ele sabe que Deus é esse refúgio, é esse lugar. Muitas vezes, irmãos, em nossa vida, né, os amigos, né, e os parentes não vão nos consolar. Porque é tão íntimo a nossa dor, é tão íntimo, é tão lá dentro que eles não conseguem perceber e nem sentir o que nós sentimos. Isso é
propositadamente colocado por Deus para que nós o busquemos, porque Ele conhece todo o nosso ser, a nossa necessidade. E nós buscamos o seu refúgio. Irmãos, e Ele nos acolhe. Ele nos acolhe. O salmista também diz, tu és o meu bem maior. O que é que ele quer dizer com isso? Vamos caminhar aqui um pouco aqui. Refúgio aqui, uma tradução, né, um significado aqui do dicionário, né, que todos eles trazem isso. Refúgio é o lugar de amparo, de proteção, consolo, aconchego. É o lugar onde nos derramamos, onde descansamos dos medos, das ansiedades, dos pavores. É o lugar onde alguém misericordioso, compassivo e justo nos protege, nos acolhe totalmente. Deus é esse lugar, irmãos. A Escritura fala disso de Gênesis e Apocalipse, todo o tempo. Bem maior. O que significa isso aqui no texto, no verso 2 aqui? Segundo o contexto do Salmo, é o bom caminho de Deus, caminho de salvação e de sanidade. Esse é o bem maior. Às vezes a gente, quando a gente ouve a expressão, tu és meu bem maior, a gente acha que são bem materiais. Isso tem a ver, tem, mas isso não é o principal. Porque o principal é aquele quem concede os bens à nossa vida. E qual é o nosso maior bem, irmãos? Qual é o seu maior bem? É a sua própria vida. Não é o que você tem, mas é a sua própria vida. Esse é o bem maior. Isso está na nossa Constituição. Não há preço. Não há preço a ser pago por ela, porque ela é o nosso bem maior. Então, quando o salmista diz que Deus é o seu bem maior, ele quer dizer o seguinte, tu és o bem maior da minha vida, isso é, se não for o Senhor, eu não tenho vida. Eu não tenho liberdade, eu não tenho alegria, eu não tenho consolo e conforto, eu não tenho a tua companhia, tu és o meu bem maior. E olha que isso aqui é dito por um rei. É dito por um rei, irmão, cercado de todas as benécias, de todos os confortos e prazeres da vida, de todas as mordomias. E Davi olha para cima e diz, tu és o meu bem maior. Ele não se engana com o que cerca a sua realidade, porque ele sabe que a vida é passageira. Como ele diz aqui no Salmo, meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, o Senhor vai me ressuscitar. E Cristo usa aqui, esse versículo aqui, para dizer a mesma coisa. Então, logo no verso 1 e 2, o salmista afirma que seu bem maior é andar pelo caminho de Deus, em comunhão com Ele, obedecendo a sua palavra, desfrutando da sua bendita e salvadora intervenção. Irmãos, isso é graça de Deus. Porque quem é Davi, irmãos? Algo especial em Davi? Ele brilha, ele é reluzente. Não, irmãos, Davi é um pecador como eu e você. Ele é um servo de Deus como eu e você. Ele é um homem comum, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas debilidades, minha e sua. A gente vê isso, ele caindo com Betseba. Mesma coisa, é um mortal. É um homem frágil, fraco, necessitado de Deus. E ele sabe disso. E é chamado ele o homem segundo o coração de Deus. Mas por que isso, irmãos? Porque ele era bonzinho? Porque ele era um homem moralmente íntegro e eticamente perfeito? Não. Porque ele tinha um coração quebrantado. Ele reconhecia o seu pecado e corria para Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Comunhão no contexto, irmão, significa companheirismo, ter em comum, compartilhar. Olha só, quando nós falamos em comunhão com Deus, nós falamos justamente nessa perspectiva, em o companheirismo do Senhor, em ter tudo em comum, o que é meu é teu, o que é teu é meu, e ele fala isso nos evangelhos. É compartilhar, Deus compartilhando o seu coração conosco, através de Cristo, por meio da sua palavra, e nós compartilhando com ele o nosso coração, abrindo o nosso coração para ele, sem reservas, sem medo.
Isso é a comunhão. O bem maior do salmista é desfrutar da companhia do Senhor e compartilhar seu coração com Ele, tendo uma vida em comum com Ele. Por isso que eu perguntei, irmãos, qual é o seu bem maior? A Bíblia aponta em Hebreus 11:6 as implicações para uma pessoa ter comunhão com Deus e ter Deus como seu bem maior. São elas fé, crer e confiar. De fato, Hebreus 11:6 diz: é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nós temos aqui fé, crer e confiança. Confiança de que Ele compensa aquele que busca o nome dele, a sua pessoa. O entendimento da comunhão com Deus que o salmista tem é impactante, pois revela que o seu coração tem a Deus como seu bem maior. O verso 11 revela de modo claro essa realidade. Olha o que o verso 11 diz do Salmo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude da alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. A comunhão com Deus e os privilégios dela é fundamentada em Deus revelar seu caminho a seus servos e os abençoar. O que é que Deus está fazendo com a nossa vida, irmãos? Revelando o seu caminho para mim e para você, por meio de quê? Da sua palavra, dos seus princípios, dos seus conceitos, dos seus propósitos. Deus é claro com isso para mim e para você. Ele está mostrando isso todo o tempo. Andem pelos meus caminhos. Aí você pergunta, Senhor, qual é o teu caminho? Ele vai dizer, leia a minha palavra. Siga, aplique a sua vida os meus princípios. Ame a Deus de todo o coração, todo entendimento, toda a razão, toda a força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, para amar a Deus com toda a força, com toda a razão, com todo o entendimento, e ao meu próximo, eu preciso conhecer a quem? Eu preciso conhecer a Deus. E onde está isso revelado? Em sua palavra, nas Escrituras. Ali estão os princípios morais e éticos para a nossa vida, irmãos. Não está na filosofia, não está na sociologia, não está nesse idealismo político e social que está aí fora. Não, isso vai te levar para longe. Isso não vai te levar para o caminho de Deus. Isso aí são caminhos tortos, que não levam a lugar nenhum. Porque olha a história da humanidade. Impérios se levantam e impérios caem. Impérios se levantam e impérios caem. Agora, o que é que fica na história? Permanece a igreja, o fiel, o crente. Observa isso na Escritura, desde a fundação do mundo. Logo no começo, o diabo que destruiu tudo. E Deus permanece até hoje, irmãos. Impérios apareceram, Império Babilônico, Império Assírio, Império Persa, Império Medo-Persa e Império Romano. Hoje nós temos o Império Americano, hoje nós temos o Império Chinês. Mas, irmãos, isso tudo é passageiro. Isso tudo vai cair. Mas o que vai permanecer? A igreja do Senhor, a sua palavra. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão. É isso. A comunhão com Deus só é possível para aqueles que foram alcançados por sua divina redenção. Pois neste a divina presença de Deus se faz presente. Estes são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Deus fez morada neles. Aqui se encontra, irmão, a plenitude da alegria e das eternas delícias da vida. Como diz aqui o salmista, aqui, delícias perpetuamente. O Espírito Santo habita em você, não vai deixar de habitar nunca mais. Não vai, irmãos. Observe o verso 3. Que coisa linda isso aqui. São os crentes de verdade que fazem parte da vida do salmista. São aqueles que têm Deus como seu bem maior. Esta realidade traz prazer para o salmista. Isso também revela que não só o salmista foi alcançado pela graça redentiva de Deus, há muitos outros a quem Deus
alcançou e chamou para si. Esse verso 6 aqui, irmãos, é impressionante, porque o salmista percebe a dimensão da graça redentiva do Senhor. Não só ele, mas muitos outros que estão espalhados pela terra foram alcançados pela graça do Senhor e têm comunhão com ele, e isso dá prazer para ele. Irmãos, como será a reunião no fim da história? Deus vai reunir sua igreja numa grande congregação, todos, de todas as raças, tribos e nações, vão adorar, vão se prostrar diante de Cristo, dizendo: bendito seja o Senhor, a ti toda a honra e toda a glória, porque nos trouxeste até aqui. Irmãos, isso deve nos trazer alegria ao coração. Davi visualizava isso, esse momento da história eterna. O verso 4, irmãos, faz um contraste aqui tremendo com o verso 3 aqui. Qual é o contraste aqui? Entre os que têm Deus como seu bem maior e os idólatras. Observe o verso 4 aqui, para você ver aqui a realidade aqui. Então ele está vivendo essas duas realidades em seu contexto. Ele percebe, né, os crentes espalhados no seu contexto e também no mundo, e ele também percebe entre o seu povo, os que são idólatras. Muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Irmãos, são dores eternas. A Bíblia diz isso. A idolatria não liga você a Deus, não traz nenhum conforto, nenhum consolo, é tudo aparente, é tudo engano da sua mente. Porque a idolatria lhe leva para longe de Deus, é uma afronta. Deus que lhe criou, que lhe formou, que lhe conhece, e você se prostrar diante de imagens feitas por homens, fruto da imaginação dos homens. Isso é uma afronta ao Deus da criação. Ele não aceita isso. Ele não aceita isso. E esses que vivem dessa maneira, irmãos, vão padecer eternamente no inferno, sofrendo as dores lá no inferno. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Aqui ele falava com o povo, né? O povo judeu, que recebeu a aliança, recebeu a palavra e se desviou para outros deuses aqui. Para os balaíns, para os deuses da fertilidade, que os outros povos adoravam, né? E ele diz: não oferecerei as suas libações de sangue, não farei sacrifício para esses deuses. Ele aqui falando aqui como salmista e como homem alcançado por Deus. Os meus lábios não pronunciarão nem os nomes deles. Então era o temor aqui do rei Davi e o seu zelo por Deus aqui. Sobre a vida dos que têm o Senhor como o bem maior, não é? Eles aplicam as suas vidas, o que está no Salmo 1. Eles aplicam a vida cotidiana a seguinte coisa, a seguinte conduta: não andam no conselho dos ímpios, porque nós vivemos no mundo, irmãos, junto de muita gente, de muitos idólatras e ímpios. A gente está nesse contexto, a gente não vive fora dele, mas não andam no conselho dos ímpios. Não ande nesses conselhos. Não ande nesses conselhos. Busque os conselhos do Senhor, a sua palavra. Deus é conselheiro nato, irmãos. Nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não para observar o caminho dos pecadores, nem para andar por eles. E nem se assentam na roda dos escarnecedores. Isso aqui é muito comum hoje no nosso meio, irmãos. Piadinha com relação a Deus, piadinha com relação a crente. Não fique nesse meio, saia. Você não precisa dizer nada, só se afaste, vai embora. Você não precisa ouvir isso. Deixa Deus fazer a justiça dele sobre essas pessoas. Clama misericórdia por eles. O prazer deles é a lei do Senhor. Eles têm Deus, irmãos, como bem maior. Está lá no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor e tem o Senhor como seu bem maior. Para os idólatras, está reservado muitas dores devido à rejeição a Deus. Deus, irmãos, é o bem maior do salmista. Deus é esse bem maior, que deve ser o bem maior da nossa vida.
O segundo momento do Salmo, irmãos, está nos versos 5 a 8. Deus é a herança do salmista. Olha o que ele diz aqui no verso 5 a 8. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando à minha direita, não serei abalado. Deus é a herança do salmista. Os versos 5 e 8, irmãos, apontam para o que seria a porção da herança do salmista. Há algumas palavras interessantes e chaves nesses versos. A primeira aqui, porção. O que é porção? Pedaço é parte que cabe a uma pessoa. É um pedaço ou parte que cabe a alguém. O que é herança? É o conjunto de bens, direitos, obrigações que não se extinguem e é passado para outra pessoa com a morte de quem detém todos os bens. O que é o cálice no contexto aqui do texto aqui? Simboliza a generosidade, a provisão, o sustento de Deus sobre a vida do salmista, sem que ele mereça. Então, os versos 5 a 8 revelam a provisão do Senhor sobre a vida do salmista. Isto é a porção da herança do Senhor sobre ele. Sobre ele. Observe as palavras porção, sorte, divisa e herança nesses versos. Elas dizem que Deus dividiu com ele a sua herança. Porque, irmão, se Deus é a minha herança, então Deus me chamou para fazer parte da sua família. E Ele vai distribuir comigo a sua herança. Vai repartir comigo a sua herança. Sem que eu mereça, por pura graça e misericórdia. É extremamente interessante observar que o foco não são as bênçãos materiais, mas a dádiva de Deus dá de si mesmo a seu servo. Sem dúvida, este era o bem maior do salmista. Deus dando de si mesmo ao seu servo. Irmãos, olhe para a sua vida. Para um pouquinho e pensa. Se você passar 5 minutos sem respirar, você morre. Quem está sustentando a sua respiração? É a sua condição biológica? Correto, perfeito. Mas quem está dando condição para isso? Você acha que é você? Que você é capaz de controlar o ar que você respira? Que você é capaz de controlar o tempo que você fica sem respirar? Não, irmãos. Não é você que está fazendo isso. É Deus que está te dando isso. Deus está te dando a oportunidade da vida para que você o conheça e o tenha como bem maior. A vida é um presente, irmão de Deus. Não é algo puramente biológico. Não é o cruzamento do seu pai com sua mãe e que você nasce. A questão não é só isso. Isso é o ato em si materializado, mas isso não é o foco central. Porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. A quantidade de espermatozoides é gigantesca que se caminha para o óvulo para a fecundação. E só um consegue. E esse um foi você e fui eu. Você acha que você tinha capacidade de pensar naquele momento, não, eu vou nadar aqui mais rápido para chegar lá primeiro? Não. Você nem existia. Isso é Deus te dando a graça da vida. Para que você o tenha como bem maior e o coloque ele como principal da sua vida. O foco principal da sua vida. Para que você o conheça, o ame e viva por meio dele. A maior dádiva de Deus para nós, irmãos, é Deus dando de si mesmo a mim e a você, sem que nós mereçamos isso. O salmista afirma: Deus é a porção da minha vida e o meu cálice. Ele tem a revelação de que Deus está dando de si mesmo em favor dele. Por isso que ele diz isso. Isso é graça, isso é revelação profunda de Deus no coração dele. Isso é o Espírito Santo agindo na vida dele. Para que ele tenha essa revelação, essa conclusão e caminhe por isso. No Novo Testamento, irmãos, ele traz isso com muita clareza.
Deus dando de si mesmo em favor do seu povo. Não só no Velho Testamento, mas também no Novo. Vejamos algumas passagens aqui claras que mostram isso. Em João 10, 18, o texto diz assim: ninguém tira a minha vida, aqui Jesus falando de si mesmo. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Deu a quem? Em favor de quem ele deu a vida dele? Do seu povo, irmão, de mim e de você. Isso é Deus dando de si mesmo ao seu povo. Mateus 20, 28, Jesus diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus dando de si mesmo para resgatar a muitos do pecado, da condenação eterna, que está aí, para os idólatras, para aqueles que não querem, que rejeitam a Deus. Não pense, irmãos, não pense que no final tudo vai dar certo, porque isso é a mente do jeitinho brasileiro, da cultura brasileira, tudo vai dar certo. No final Deus vai salvar todo mundo. Isso é falácia, isso não é bíblico, isso não tem fundamentação na Escritura, não tem. Só aqueles que creem em Cristo, que foram alcançados por sua graça e misericórdia, que foram resgatados por sua vida, por seu serviço, dando de si mesmo em favor do seu povo, serão salvos, irmãos. E o momento é esse, o tempo é esse, de nós nos arrependermos e corrermos para Cristo, clamando misericórdia e perdão, e vivemos uma vida mais alegre, mais saudável diante desse mundo caótico que nós estamos vivendo hoje. Marcos 10:45 repete a mesma coisa. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido. E ele era Deus. Ele era Deus, irmãos. Observa hoje os regimes governamentais. Qual é a lógica central? O povo serve ao governo. Como? Pelos impostos. Na verdade, em qualquer regime político do mundo, irmãos, o povo está a serviço do seu governante. Porque é assim que funciona. Por que você paga imposto? Para manter o Estado, manter a ordem. Você está servindo a quem? Ao Estado e à ordem das coisas. Mas com Deus é diferente. Ele não veio ser servido, mas ele veio servir ao seu povo, dar a vida por eles. Olha que consideração ele tem pela vida de cada um do seu povo. E por fim, irmãos, o texto em Lucas 23, 34. Jesus testifica de modo gracioso e mais claro, Deus dando de si mesmo em favor dos pecadores. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é servir, isso é se dar em favor, ali na crucificação, morrendo ali crucificado. Ele ainda intercede por aqueles que o crucificaram. Eu e você. Porque nós crucificamos alguém que nós não sabemos, não conhecíamos, não sabíamos o que estávamos fazendo. Só Deus sabia, irmãos, do propósito da crucificação de Cristo. A porção da herança e do cálice de Deus aos crentes fiéis é Deus se dando a si mesmo em resgate pela vida de muitos, assim como Ele se deu pela minha e pela sua vida. Observe o verso 7. Ela revela com mais uma porção da herança do Senhor. Permanecer na presença do Senhor. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Este permanecer é parte do derramar da herança de Deus sobre a vida do salmista. E de todos os justos, verso 3. Não é o salmista e nem o justo que por si só chegam à presença de Deus, irmãos. Mas é Deus quem os chama para a sua presença e os faz permanecer nela. Observe,
as palavras-chave do verso 7, aconselhar e ensinar. É Deus quem está chamando o salmista à sua presença, para aconselhá-lo e ensiná-lo, e isto de maneira cotidiana e permanente, pois até de noite Deus o ensina. Irmão, se você medita na palavra de Deus, não é, de manhã e à noite, você vai dormir com ela no coração, você vai dormir com ela na sua mente, né? Você vai dormir pensando sobre ela. Muitos têm o hábito de dormir ouvindo pregação, isso é ótimo, porque você está, alguns não chegam até o final, adormecem no meio do caminho, mas você está ouvindo ali a palavra de Deus. Não é? Deus está te ensinando ali. Você vai dormir, antes de dormir, você lê um salmo, lê um texto, Deus está te ensinando ali. Essa aqui é a questão. Aconselhamento, abra a palavra de Deus, Ele vai te aconselhar todo o tempo que você abrir a palavra de Deus ali. Ele vai te mostrar, por aqui não, assim, vai mostrar, não é? vai te aconselhar, vai tomar decisão, irmãos. Não é? Para um pouco e pensa, busca o Senhor, ora ao Senhor. Abre a Escritura. Não é? Senhor, me mostra aqui, me aconselha aqui. Não é? Não toma decisão precipitada, não. Mas busca o Senhor, espera nele, confia nele. Não é? O que nós perguntamos aqui ao texto, irmãos, é qual o conselho de Deus e o que Deus ensina ao salmista aqui. A resposta é, ele é instruído e aconselhado na moral de Deus, em sua lei, em seus preceitos, em seus mandamentos. Mais uma vez voltamos ao Salmo 1 e o verso 2 agora, quando o salmista diz, pelo contrário, o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual o conselho de Deus e o que Deus ensina, irmãos, ao salmista? Todo o conteúdo, irmãos, está na sua lei, na sua palavra, na sua graça. Por essa razão, ela afirma no verso 8, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. É Deus quem o conduz à sua presença e o faz permanecer ali. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O que faz, irmãos, o salmista permanecer diante de Deus e andar em seus mandamentos? A sua lei, a sua palavra, não há outra coisa. No Novo Testamento, Jesus tratando do mesmo tema, ele diz em João 15:10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Está vendo a relação que Jesus faz aqui? Olha que coisa linda aqui. Há uma condição aqui, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão em mim, permanecerão no meu amor. Assim como, então ele se põe como exemplo, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A relação aqui é a mesma, assim como Jesus guarda em seu coração e pratica os mandamentos de Deus, assim nós devemos fazer a mesma coisa, o chamado é o mesmo aqui. A convocação aqui é a mesma. Nós só vamos permanecer no Senhor, irmãos, se nós guardarmos os seus mandamentos. Né? Não são pesados, né? São mandamentos que são cumpríveis. A gente pode cumprir os mandamentos. Não é? Ama o Senhor, teu todo coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Cristo resume esses dois mandamentos. A aplicação de todo o decálogo ao nosso coração. Terceiro momento desse salmo, irmãos, e último, né? Está nos versos 9 a 11 aqui. Deus é o caminho da vida do salmista. Olha o que diz aqui, versos 9, 10 a 11. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Começa que ele vai começar aqui a dizer o caminho que ele está traçando aqui diante de Deus. Isso aqui já fala do caminho que ele está percorrendo. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Olha o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. O verso 11 pode resumir o bem maior do salmista, de modo prático. É andar no caminho de Deus. Deus é o caminho da sua vida. Ele afirma no verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida. Isso tem a ver com propósito, objetivo, razão para viver. O salmista entendeu que andar no caminho de Deus lhe proporcionará razão, propósito e objetivos para viver. Isso é claro, irmãos, isso é latente na Escritura. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim, qual é o objetivo principal do homem? Conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Isso dá razão a toda a nossa vida. Tudo vai ter sentido em nossa vida. Tudo, irmãos. O verso 4 revela a condição de quem caminha no caminho da idolatria, no caminho da apostasia. Este caminho é caminho de morte. Morte do propósito e da razão e do objetivo de viver. Porque a idolatria não vai trazer esse prazer de caminhar no caminho do Senhor. A idolatria cega, aliena, desfigura, atrofia, aleija a vida. Todos os que caminham por este caminho acabam sofrendo as dores da desilusão, da desesperança, da perda do apetite pela vida real. Esse caminho é caminho de morte eterna. Irmãos, quando eu falo aqui, sofrer as dores da desilusão, da desesperança e a perda do apetite da vida, isso está muito latente hoje em nossos dias. As pessoas hoje, se você perguntar qual é a sua razão de viver, elas vão dizer que é o dinheiro. É a minha profissão, é meu trabalho, elas vão estar sempre dizendo isso. É o meu bem-estar, não é? É o meu corpo. Se resumiu a isso. É conhecer o mundo, é ser um cara descolado. São razões fúteis. São razões que não têm raízes, que não permanecem com qualquer abalo que há na vida. Basta uma doença, vai derrubar você, uma desilusão vai derrubar você. Porque isso, irmãos, isso nunca foi o propósito da nossa vida, isso faz parte da nossa vida, mas isso não é a razão total da nossa vida. Muitas pessoas idolatram a si mesmas, as pessoas, os filhos, as filhas, o esposo, não é? Idolatram as ideologias políticas, tudo isso é idolatria, que não tem razão de sustentação, porque tudo isso passa, tudo isso vai passar. E a pergunta é de quem será a sua alma? O que tens preparado para ela quando você chegar diante de Deus e Deus pedir conta da sua vida? Porque, irmãos, todos vão prestar conta diante de Deus, todos sem exceção, crentes e descrentes. Porque todos são criaturas, são criados por Ele. E Ele é o Criador e Ele quer saber por quê. O que foi que você fez da sua vida? Isso está também nos evangelhos, nas parábolas. O que você fez da sua vida? E você não vai ter mais nenhuma justificativa, porque o tempo de se arrepender é esse aqui agora. Mas diante dele, não vai ter. Você não vai poder se justificar. Não, eu não levei a sério, não, eu não quis, nada disso. Irmãos, a razão da nossa vida é Cristo, é a pessoa dele. E tudo que nós vivemos deve ser feito para a sua glória, porque tudo é dado por Ele, Deus dando de si mesmo a nós por meio das suas bênçãos. Você trabalha, é a bênção de Deus, trabalha para a glória de Deus. Você está com vida, a sua vida é para a glória de Deus, viva para a glória dele. Você exerce uma boa profissão, você se destaca, você é um bom profissional para a glória do Senhor, porque Deus está te dando isso. Tudo que você tem, irmãos, tudo que você é dado por Deus e deve ser usado para a sua glória. Olha a razão de vida. É Ele. Não é o meu trabalho em si, não é a minha fama, não é a minha intelectualidade, não é o meu conhecimento filosófico, intelectual, não é a minha formação acadêmica que vai me dar sustentabilidade diante de Deus na hora que eu estiver diante dele. Isso tudo vai ser nada diante dele. Mas se você disser, olha, Cristo morreu por mim, eu creio em Cristo, ele vai dizer, vem aqui bendito,
entra aqui no meu reino. Ele vai dizer isso, está escrito na Escritura. Mas se você gaguejar, acabou-se, irmãos. Longe de mim. Longe de mim. Olha só. Mais uma vez, o Salmo revela Deus dando de si mesmo para seu servo em deixá-lo viver na sua presença. Nesse verso aqui, nesses versos de 9 a 11 aqui. O verso 9 revela a atitude de um coração quebrantado e submisso que entende Deus doando de si mesmo a seu povo, sem que o seu povo mereça. Chamamos isso de graça, graça divina. Olha o verso 9 aqui. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se exulta. Por isso aqui está dando aqui fechamento da ideia anterior, uma conclusão. Qual é a ideia anterior? O Senhor é a minha porção, é a minha herança. Por isso meu coração se alegra. Olha a razão aqui do salmista, onde é que está a alegria dele aqui? E meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Quando eu morrer, eu vou estar seguro, porque ele vai me ressuscitar. Está aqui no verso 10 aqui já, ele dando a resposta aqui do verso 9 aqui. Olha a herança que ele está recebendo aqui de Deus, a vida eterna aqui. O verso 10, irmãos, ele é sublime no contexto do Salmo. Olha o verso 10. Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa expressão, veja corrupção, é morra prematuramente, né, pela mão dos seus inimigos. Né? Então, isso aqui está direcionado para o salmista, né? Para o Davi, aqui no contexto aqui. Alan Harman é um comentarista, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, o versículo 10 ocupa um lugar especial no pensamento bíblico, visto ser citado em referência à ressurreição de Jesus. Então, o que é que o salmista está visualizando aqui? A sua própria ressurreição, irmãos. Mas como é que ele consegue isso? Não é? Deus dando de si mesmo a ele, revelando a ele essa realidade, essa verdade. No contexto do Salmo, tem a ver com a resposta da oração do salmista nos versos 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Guarda-me, protege-me até a vida eterna. Ele não será deixado na morte e será preservado da morte prematura, diz aqui o verso 10 e o verso 11. Assim como Deus também preservou Jesus da morte e preservou Cristo da morte prematura. A gente vê nos evangelhos que os judeus, né, os fariseus e escribas e os sacerdotes, a todo tempo queriam matá-lo. E isso não foi permitido, só no momento exato. Cristo deu de si mesmo, entregou-se em favor para resgatar o seu povo. Ele não teve morte prematura. Nem o salmista vai ter. Harman continua aqui o seu comentário. Davi, porém, fala ainda em termos proféticos. Por meio do Espírito Santo, ele contempla a ressurreição do Messias e a ressurreição dele. Você já contemplou, irmãos, a sua ressurreição? Cristo, ele foi o primeiro. Ele ressuscitou muitas pessoas. Isso está nos evangelhos, mas elas voltaram a morrer. Esse é o fato. Ele foi o único que ressuscitou e continua vivo, com o corpo glorificado. Ele é as primícias, ele é o primeiro da grande maioria, né, que é o seu povo, que vai ressuscitar assim como ele. Você já pensou nisso? Na sua ressurreição? Pensa nisso, irmãos. Essa é a herança do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Se você é um crente fiel e ama a Deus, nós não permaneceremos, irmãos, nas tumbas. Ninguém vai permanecer ali. Todos vão ressuscitar. Imagine esse dia, irmãos. Todos os que nasceram nessa história serão ressuscitados, desde Adão até o último a morrer. Todos vão ser ressuscitados, todos vão ser ressurretos, todos, sem exceção. E vão estar diante de Deus. E ali vão estar eu e vai estar você, se você é um crente fiel em Cristo Jesus.
nós vamos vivenciar, irmãos, essa gloriosa plenitude da redenção de Deus, quando Deus reunirá diante de si todos os povos da terra. Davi visualiza a doação total de Deus. Deus em Cristo está doando a si mesmo em sua plenitude, e não só isso, mas também ele vê Deus se doando para a ressurreição de seu povo. Aqui no verso 10. Jesus não conheceu corrupção e nem foi deixado na morte, ele ressuscitou. Assim como ele ressuscitou, ele ressuscitará seus servos, todos eles sem exceção, inclusive Davi. Por isso que o salmista diz: Deus é o meu bem maior. Por isso que o salmista diz: Deus é o caminho da minha vida, porque é um caminho de vida e não de morte. O verso 11 revela que o salmista quer andar pelo caminho da vida. Olha o verso 11 aqui. Estamos concluindo. Deus nos fará ver os caminhos da vida. Na tua presença, que é nesse caminho, há plenitude de alegria, independente das circunstâncias, o coração alegre, grato, satisfeito. À tua direita há delícias perpetuamente. Aqui ele já fala aqui da vida eterna, desfrutando dela, à tua direita, eu estou à tua direita. Então, ele está presencialmente com Deus ali. Há delícias perpétuas, eternamente. As afirmações de Davi sobre o seu caminhar com Deus está relacionada à sua comunhão com o Senhor. É o caminho do Senhor que promove as bênçãos para quem é chamado a andar por ele. Seu caminho é iluminado por seus sinais, e o mais claro dele é a sua lei. A sua lei é a régua de Deus, é a referência de unidade e medida para todos que são chamados por ele para andar em seu caminho. A sua lei, irmãos, é Cristo. Suas regras estão reveladas e expostas em sua palavra. Ela conduz o peregrino com segurança em sua jornada de vida para que ele não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Davi afirma: tu me farás ver os caminhos da vida, no verso 11. Está lá no verso 11. Na afirmação de Davi está o princípio básico da vida. Só Deus conduz seus servos pelo caminho da vida. Porque se for deixar, irmãos, ao nosso bel prazer, nós vamos tirar o caminho da morte. Sempre. Nós não sabemos escolher o caminho da vida. Alguém tem que vir de fora e nos colocar nele, nos resgatar do caminho da morte, que nós já andamos por ele, e nos colocar nele, no caminho da vida. Porque se for depender da nossa escolha, nós não vamos escolher. A nossa tendência é sempre escolher o que é mal, o que é errado. Porque essa é a nossa natureza caída, pecadora. A palavra caminho, no plural, do verso 11 aqui, aponta para a plenitude da vida, e não para vários caminhos que conduzem à vida. Isso também está nos comentários. Não é? Só há um caminho para a vida, e neste caminho a plenitude e abundância de vida. A pergunta é: que caminho é esse? Que caminho eu devo seguir? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, 6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Davi afirma no Salmo que Deus é o seu bem maior. No Evangelho de João, Jesus se revela como o bem maior de Deus para o seu povo. Só Cristo é o caminho de acesso a Deus. Só Cristo revela que Deus é a verdade. Só Cristo concede vida eterna a todos que creem em seu nome. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Assim como Davi afirmou que Deus lhe mostraria os caminhos da vida, Deus revelou em Cristo o caminho da vida eterna para o seu povo. O Senhor, para o salmista, era o caminho para a vida, era o caminho para desfrutar da herança do Senhor, era o caminho que faria Deus ser seu bem maior. Irmãos, concluindo a nossa meditação de hoje, o salmista encerra o salmo dizendo: na tua presença há plenitude da alegria, à tua direita há delícias eternas, isto é,
tudo que vem da mão do Senhor durará eternamente. Davi tinha o Senhor como seu bem maior, maior que o seu reino, maior que as suas riquezas, maior que o seu poder, maior que o seu prestígio, maior que a sua fama. Nem as bênçãos que ele recebia de Deus eram maiores e mais importantes do que o próprio Deus. O Senhor para ele era a razão, o propósito e o objetivo da vida. Seu desejo principal era andar pelo caminho do Senhor e permanecer em sua presença, desfrutando das bênçãos do Senhor. Irmãos, não olhe para as suas circunstâncias, elas fazem parte e elas é que nos conduzem à presença de Deus. Pensa sobre isso. As circunstâncias que nós vivemos, aquelas circunstâncias que são indesejáveis na nossa vida, que trazem dores, elas estão nos levando, nos chamando para nos prostrarmos diante do Senhor e clamarmos por misericórdia e por socorro. Deus chamando essas pessoas para o seu caminho. Algumas aplicações aqui, irmãos, para a nossa vida prática. A primeira, entender a história divina da redenção é necessário. Observar com atenção e através do olhar de Deus como Ele revelou essa história na Bíblia, por meio da vida de seus servos e do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, a história divina da redenção. Que você pode fazer parte ou que você pode não fazer parte. O meu desejo é que você faça parte dessa história. Que você vibre com isso, que você seja chamado ao caminho de Deus e desfrute dessa bendita graça do Senhor. Davi, no Salmo 16, aponta para a verdade da necessidade da redenção de Deus, por meio de Cristo, para se viver na sua esperança e ser habitado por Ele e andar em seu caminho, em tê-lo como seu bem maior. Qual é o meu desejo para mim e para você, irmãos? É que nós tenhamos a Deus, tenhamos a Cristo como nosso bem maior. E por fim, irmãos, pense nisso que nós pregamos hoje à noite. Observe a história da redenção através dos olhos de Deus ou dos olhos de Cristo, lendo e estudando a Bíblia. Assim você não perderá a esperança da redenção e terá a Cristo como seu bem maior. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, irmãos, nesse mundo tão caótico que nós estamos vivendo. E a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Que Deus nos abençoe e nos guarde nele, para perseverarmos até o fim, até que Ele venha e restaure todas as coisas. Vamos ficar de pé?